Olá pessoal, vamos agora fazer aqui o quinto exercício da lista 3, tá? Esse exercício é bem interessante, nós fizemos no vídeo passado, é como se fizesse o chinês, como está funcionando a sincronização entre a memória do computador, tá aqui ó, a memória do computador, cadê o tabletzinho? Aqui a memória do computador, opa... Deixa eu mudar aqui. Aqui está a memória do computador. E a CPU, esses registradores aqui, ó, CI, RI e R0, tá? Então vamos ver algumas características da memória aqui. Ó, cada endereço da memória tem 3 dígitos hexadecimais. Significa que o tamanho de cada endereço da memória são 12 bits, porque cada dígito hexadecimal corresponde a 4 bits binário, tá? Então, nós podemos verificar que cada endereço de memória possui 12 bits. O conteúdo de memória, onde é armazenada a instrução, nós podemos ver aqui, ó, possui 4 bits. 4 vezes 4, 16. Então, o tamanho da palavra aqui, que fica armazenado, o conteúdo, são 16 bits. Então, o código de operação, 12 bits. E o operando lá, no caso, aqui, a minha instrução em si tem 16 bits, cada instrução dessa possui o código de operação, 1 bit de código de operação e 3 dígitos aqui em hexadecimal. Significa que o meu operando tem 12 bits e meu código de operação tem 4 bits, porque isso daqui é em hexadecimal, tá? Então vamos começar aqui. O primeiro endereço de memória tá aqui, ó, é 1AF. Eu não consigo escrever nessa mesa digitalizadora certinho, tá? O problema está dizendo que o RI armazena 2A3 e o R0 é 153C. Isso está dizendo o enunciado do problema, tá? Então, o CI, ele aponta para a instrução 1AF. Então, ele vai lá na memória, o CI aponta para a próxima instrução. Então, o que acontece com o... Deixa eu verificar se está gravando aqui certinho. Tá. O que significa... o CI manda para o REM. Manda para o REM esse endereço de memória. O REM vai lá na memória principal e verifica e pega a instrução e coloca no RI. É 1C0. É 1C0. Ele vai e incrementa, antes de executar a instrução, ele incrementa o valor do CI, agora executa a instrução. Como? Pega o código de operação e ele vai verificar o que essa operação é. A operação é o seguinte: ler o dado, tá? Que está nesse. Então, olha os dados de entrada aqui, pessoal: 19, 37, 13, 52, tá? Em decimal. Então, primeiro de tudo, como tudo está armazenado em hexadecimal, nós vamos ter que transformar esse número aqui em hexadecimal. Como é que a gente transforma de decimal para hexa? Divido por 16, pego o resto, divido por 16 e pego aqui, dá 0 e pego o resto 1. Então tá aqui, ó, 1, 3. Então, os valores em hexadecimal, o 19 é o 13. Então, o que esse get OP faz? Ele
pega, ele lê o dado lá do teclado, a pessoa digitou 13 lá em hexadecimal e coloca no endereço de memória do operando. Então, em 1C0, ele coloca o valor 0013. 0013. Então ele lê o dado, aos dados de entrada aqui, ó. O primeiro dado é o 0013 e coloca no conteúdo de memória onde o C0 operando aqui, ó, IC0 aponta. E ele vai na memória e busca uma nova instrução, que é a 1B0. Quem é o B0? A UB0 é 1C1. É 1C1. Ele vai lá e incrementa o valor do CI. E como é que o RI agora vai executar o E, que é exatamente ler de novo. Ler o outro dado na memória lá, agora é o 37. Temos que dividir 37 por 16, dá 2, 32 dá 5, divido por 16 novamente, dá 0, 2, pego de trás para frente, lembra? Então esse valor aqui agora é o 0025, né? É o 25 no caso. Então ele vai no endereço de memória 1C1 e coloca o 0025. E o registrador, não mexi ainda no registrador R0. Ele vai lá no endereço de memória, agora 1B1, que é o 31C1. Incrementa o valor do CI para 1B2 e executa o 3. O 3 faz um load. Então ele coloca no registrador R0 o conteúdo aonde o operando aponta. O operando aponta para 1C1, que é o 0025. É o 0025. Isso. O enunciado do problema, ele coloca os registradores lá, né? Tá, eu acho que o registrador inicial é esse mesmo, é o 153C, né? Tá. Agora, o que o 3 faz? O 3 é o load da memória, pega lá o valor de 1C1, que é 0025, e coloca aqui na memória. Ele vai agora, pega um B2. Um B2 está lá na memória, é um 11C0. Incrementa para um B3 e executa o comando 1. O código de operação 1 adiciona o que está no registrador, aqui, ó, o que está em R0, que é o 0025, vou tentar fazer essa continha aqui, ó, 0025, eu vou somar o que está em UC0, e C0 é 0013, é o 0013, isso aqui vai dar o 0038, 0038, coloca no registrador R0. Ele vai e pega agora um B3. Um B3 é 41C1. Pega aqui, incrementa o valor do CI e pega o 4 aqui. O 4 coloca no endereço de memória onde o operando aponta o valor do registrador. Então ele apaga esse valor agora 0025 e coloca o que está no registrador lá, que é o 0038. Então ele apaga e coloca o 0038. E o registrador continua igual, que é o
38. Então ele vai na memória lá. Como é que ele vai na memória? Vamos revisar isso aqui. O CI, ele manda para o REM esse valor 1B4, certo? Esse 1B4, ele vai fazer uma conta lá, que é o R0 mais o endereço do operando, é o 0038, mais o endereço de 1C1. Não, 1B4. 1B4, desculpa. 1B4 ele vai lá na memória e pega a instrução, que é D1BA. E agora sim ele incrementa um B5 e executa o D. O D, se o registrador R0 é menor que 0, não é menor que 0. Então ele não faz nada. É um jump condicional, tá? Ele continua e pega o endereço 1B5. 1B5 é o E1C2. O E nós já vimos o que é. Ler o dado da memória. Agora eu vou ler o 13. 13 dividido por 16 dá 0, resto 13. E o 13 quem é na realidade em hexadecimal? O A é 10, 11, 12, 13. A, B, C, D. É o D. Então, ele coloca o E, ele lê no operando 1C2 aqui, ó. No 1C2, ele apaga o conteúdo aqui e coloca quem? 000D. 000D. E continua normalmente o 0038 aqui. Ele já fez o incremento aqui, né? Antes de executar, já está apontando para o IB6 e vai lá no IB6 e pega o 31C1. Ele incrementa para um B7 e executa o 3, que é quem? É um load. Ele coloca no registrador R0 o conteúdo de 1C1. 1C1 agora é o 00 1C1. 1C1 é o 0038, né? Ele pega o 0038. O 0038. Ele vai lá agora, pega um B7, que é o 21C2. Incrementa o valor de 1B8. Executa essa operação que está aqui no RI. O código de operação 2 faz um sub. O que está lá, ele faz um sub lá, que é o 0030. Vamos fazer aqui mesmo, 0038, menos, cadê o 2? Menos o conteúdo que está no operando 1C2. Em 1C2 está o 00D. 000D. Então eu faço um menos o outro. A, B, C, D. 10, 11, 12, 13. Lembrando que o D é 13, né? Então o 8 eu não consigo tirar o 13. Então eu peço um emprestado aqui, que na realidade quando a gente pede um, a gente está pedindo a base, que é 16, né? 16 com 8, 24. 13 para 24, 11. O 11 é o B. 11 é o B. Aqui 0 menos 2. Então eu coloco no registrador 002B. Eu vou e pego na memória 1B8. 1B8 é o 41C1. 41C1. Depois do 1B8 é 1B9. Ele executa o 4. Quem é o 4? Armazeno na memória lá o que está em R0. Então lá o que está o conteúdo 1C1, e vai ficar aqui, eu vou apagar esse aqui também, e vou botar aqui do lado, desculpa, eu vou colocar aqui do lado o que está aqui no o resultado, o 4, então ele faz o endereço 1CU, coloca o valor que está operando. Cadê o 4?
o registrador. Então, em 1C1, eu coloco o valor que está o registrador. Então, é o 002B. Lembrando que é aqui, tá? Lembrando que é o endereço 1C1. Até pegar um espaço aqui. 1C1. E continuo aqui colocando 002B. Pior que nem vai dar para acabar aqui. Vou ter que ir para outra. Agora eu pego o endereço lá, o B9, que é o A1BE. Antes de executar, vou para o próximo 1BA e executo o A. Quem é o A? O A, eu faço um jump incondicional. O CI recebe o valor do operando. Então, o CI aqui vai receber 1BE. 1BE. Ele recebe direto aqui 1BE. Aqui eu vou de novo. Isso, aqui eu vou para a próxima página agora. Quando eu executo, vamos aqui, ó. Eu executei, na realidade, antes de executar, ó, tem um errinho aqui só, tá? Antes de eu executar, o que eu faço antes de executar? Aqui eu tinha que apagar. Antes de executar esse aqui, o que eu faço? Eu incremento o valor do CI, né? Depois de 1BA é 1BB. Então agora eu vou executar o A. O A significa o quê? O CI recebe o valor do operando. Então o meu CI agora, depois do... é um UBE, que eu vou colocar na próxima página. Então deixa eu copiar aqui o que está na próxima página. Próxima página aqui, eu vou botar 1BE. Então, 1BA, vamos revisar aqui, pessoal. 1B9, ele foi lá e pegou, ó, esse aqui é daqui, ó. Esse aqui veio para cá. Ah, ó, tem um... Isso aqui não existe não, tá? Eu já incrementei ali, porque a linha estava diferente, ó. 1B9, na realidade, é um A1BE, beleza. Quando eu executo o A, quando eu executo o A é o quê? O CI recebe o valor do operando. Então, nesse momento aqui, o CI recebe o valor do operando, que é o UBE. Isso. Agora, quem vai ser executado é um BA. Um BA quem é? Um BA é um C3. E o valor do registrador Zé lá continua igual, 002B. Agora eu incremento o CI e executo o E. O E é quem? Lê outro dado da memória, o último lá, que é o 52. 52 eu divido por 16, dá 3, resto 4, divido de novo por 16, 0, resto 3. 34. Então, esse 52 aqui também é o 34 em hexadecimal, tá? Em hexadecimal, ele é o 34. E eu faço o que com ele? Cadê o E? Eu leio o dado para aquele endereço 1C3. Então, esse endereço aqui, ó, morreu. E eu coloco 0034 aqui.
Executei. Vou na memória e pego quem é um BE. Um BE é o F1 C1 002B. F1 C1, antes de executar, o que eu faço? Eu incremento o IC0, vou na memória e pego IBF, que é o 0000. O 0000 é o fim da execução, graças a Deus, né? 002B. Então, o nosso registrador final é um C0 0000 e o 002B, tá? É exatamente isso que é na memória. A pergunta, eu acho que a pergunta dele era o que eram esses registradores aqui, né? O que eram esses registradores aqui? Esse registrador aqui, 002B, se eu transformar ele para decimal, eu vou colocar 2 vezes 16 elevado a 1, mais 11 vezes 16 elevado a 0. Isso aqui vai dar 32. 16 elevado a 0 é 1, 32 mais 11. 32 mais 11, 43. Então, 002B é 43 na base decimal. Então, a letra B, né, que está pedindo aí, é isso, 43 na base. E a letra C, pessoal, se existisse um código de operação que não existe, olha lá o código de operação, vai dar um erro de execução. Então, se eu mudar aquela instrução, ele vai dar um erro de execução, tá? Então, pessoal, o problema é esse, é bem interessante, né? Pessoal, primeira questão da prova vai ser uma questão dessa, valendo 3 pontos, tá? Então, estuda bastante isso. Toda essa parte que nós vimos de computador era para chegar nesse momento aqui, para que vocês possam entender como funciona a execução de um programa, tá? Que é um conjunto de instrução. E aqui nós vimos passo a passo como executar um programa, como executar cada instrução do computador, tá bom?